caos da chuva volta a se instalar em Porto Alegre, diante da omissão do prefeito Sebastião Melo e do governador Eduardo Leite. Sérgio Moro salva o mandato no TSE e seguirá como senador. Fernando Haddad parte para o confronto com os bolsonaristas no Congresso e ganha pontos como possível sucessor de Lula no PT. Países europeus reconhecem a Palestina como um Estado independente e o governo de Israel fica cada vez mais isolado no mundo. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Sérgio Moro conseguiu sobreviver como senador da República. Por unanimidade, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, manteve o mandato do senador eleito pelo Paraná. Ele era acusado de abuso de poder econômico. Por quê? Moro tentou primeiro se candidatar a presidente, fez campanha, usou dinheiro da campanha para presidente, depois vira candidato a senador e há o entendimento de que ele usou muito mais dinheiro do que o autorizado de uma campanha para senador. Mas o TSE entendeu que não era o caso de cassar o mandato, por unanimidade, inclusive com o voto de Alexandre de Moraes, que está no TSE, né? Como membro do Supremo, ele participa de decisões do TSE durante um certo período. Bem, a leitura que se faz dessa situação do Moro. Moro, que foi o juiz suspeito da Lava Jato, teve as condenações do Lula todas anuladas, depois foi ministro do Bolsonaro, aí deixou claro que tinha feito toda aquela operação contra o Lula por uma opção política, depois brigou com o Bolsonaro, saiu, foi chamado de traidor, voltou para o lado do Bolsonaro, ficou nesse zigue-zague, se enfraqueceu muito politicamente. Mas está lá como senador e no Paraná tem um apoio razoável. A leitura que algumas pessoas fazem, o setor judiciário, o poder judiciário, fraquejou. Será que está em curso um grande acordo para salvar não só o Moro, mas também o Bolsonaro, os generais que são acusados de golpe no 8 de janeiro? Algumas pessoas fizeram essa leitura. O Alexandre de Moraes sentiu a pressão, ele está sendo chamado de ditador. Eu não vejo dessa forma. Eu analiso de uma outra forma a decisão do TSE. Foi sim uma decisão que teve contornos políticos. Qual é o entendimento? O TSE e o setor, o Poder Judiciário, com a participação do Alexandre de Moraes, vão se concentrar no principal. Eles têm aí pela frente uma batalha muito dura, que é julgar e provavelmente condenar Jair Bolsonaro, alguns generais, um almirante, militares de alta patente, pela tentativa de golpe de Estado, por desvio, por roubo de joias, por falsificação de vacina, de caderneta de vacina. Então, o judiciário, que está sob pressão política do bolsonarismo, prefere não ficar com a fama de perseguir todas as pessoas. Então, não, o Moro não, aqui não tem indícios tão fortes assim, mantém o mandato, não vamos interferir tanto na política. Isso é o povo lá do Paraná que tem que decidir. Então, você dá uma aliviada no caso do Sérgio Moro para concentrar forças para a batalha principal que vai vir daqui a pouco, poucos meses adiante. Não no TSE, mas no STF, que vai fazer os julgamentos do Jair Bolsonaro e de vários generais. Além disso, uma outra leitura política. Se o Moro fosse cassado, haveria nova eleição no Paraná. Quem é que provavelmente seria eleito? Um bolsonarista radical, que viria com um discurso de caçar mandato de ministro do Supremo, todas as barbaridades propostas pelo bolsonarismo. Então, a leitura do Poder Judiciário. Melhor um marreco manco no Senado do que um bolsonarista fortalecido pelas urnas. Tudo isso esteve em jogo. O fato é que o Sérgio Moro conseguiu reverter o que parecia uma derrota definitiva, o enterro da vida política dele, e vai seguir como senador. Sem tanta força. Fica no meio do caminho. Os bolsonaristas acham que ele é traidor. A esquerda detesta o Moro porque ele foi um perseguidor do presidente Lula. Essa é a análise que a gente pode fazer nesse momento, prestando bastante atenção no que virá ao longo dos próximos meses no Supremo em relação a Jair Bolsonaro. As investigações estão chegando perto do fim e aí vai para o Supremo decidir.
No campo da direita ainda, a semana foi marcada por um encontro promovido por Luciano Huck. Ele gosta, né, de fazer esses encontros com a turma da direita, ele que se diz nem esquerda nem direita, muito pelo contrário, isentão, mas apoiou o Bolsonaro em 2018, disse que o Bolsonaro tinha a chance de ressignificar a política, e àquela altura o Bolsonaro já tinha declarado que era a favor da tortura, da ditadura, de matar 30 mil pessoas, já tinha ofendido a comunidade afro-brasileira, e o Huck apoiou em 2018. Mas ele disse que é um liberal que apoia defensor da tortura. Luciano Huck promoveu um encontro na casa dele, que ele disse que não é político, encontro entre amigos. Nós acreditamos muito nisso. Quem estava lá? Governador Tarcísio, que é o nome mais cotado para substituir o Bolsonaro na urna, pelo campo da extrema-direita. Campos Neto, presidente do Banco Central, que está num braço de ferro com o governo, tentando manter os juros nas alturas para favorecer a turma da bufunfa, os bancos, né? Os investidores. Esse é o Campos Neto, Tarcísio. O Huck tenta criar uma imagem de que eles são a direita moderada. Moderada? O Tarcísio, que põe a polícia para matar no litoral, que está querendo vender tudo, vender a Sabesp, vender a Companhia de Águas de São Paulo. O Tarcísio, vamos ver as imagens, que esta semana botou a polícia militar para bater nos estudantes que foram protestar na Assembleia Legislativa, porque o Tarcísio, governador de São Paulo, apresentou um projeto das escolas cívico-militares. Sabe aquela coisa? Em vez de professor, milico, policial, porque é disciplina, é disso que os alunos precisam. Você não resolve o problema da educação com escola cívico-militar. Isso é um atraso de 50 anos. Isso é a direita moderada? Olha as imagens da polícia batendo nos estudantes. Bom, do outro lado, Lula parece ter recuperado a iniciativa política. Paulo Pimenta segue atuando como coordenador do governo federal na tentativa de reconstrução do Rio Grande do Sul, né? E Fernando Haddad foi para o Congresso para responder uma inquirição dos deputados e senadores e deu uma surra nos bolsonaristas que adotaram aquela tática da provocação. O Haddad lembrou muito o Flávio Dino, quando ia para lá e, em vez de levar a sério aquela gente, tratou como eles merecem. Vamos assistir um trecho. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta Abílio, vai. por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. Com isso, Fernando Haddad se cacifa, se fortalece, mostra que, além de um técnico que sabe lidar com a elite e com a economia, sabe também fazer o debate político nesses novos tempos, né? Fazendo também o enfrentamento com os negacionistas e com a extrema-direita. Um pouco de deboche, porque não pode levar a sério esse pessoal. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir, não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. A semana foi marcada também pela vitória de Zé Dirceu. A Justiça, o Supremo, anulou a última condenação que havia contra ele. Com isso, Zé Dirceu pode ser candidato em 2026 e ele disse que está cogitando ser candidato a deputado para concluir a carreira política dele, retornando com apoio popular ao Congresso Nacional. Provavelmente em 2026 seria um retorno importante de um dos principais estrategistas do PT e da esquerda, aquele que ajudou a construir os governos Lula, Dilma e está aí até hoje nos bastidores atuando no PT. Notícias internacionais: depois da morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, num acidente de helicóptero que muita gente considera suspeito, são muitos fatos em sequência, o Irã está em disputa com Israel,
As pessoas olham e falam, será que não foi um atentado? Bom, os iranianos estão dizendo que foi acidente, mas talvez seja melhor para eles não admitir a vulnerabilidade de um presidente morto. De qualquer maneira, morreu o presidente do Irã e o Ayatollah, que é o grande líder do país, Ali Khamenei, vai comandar agora a sucessão. O Irã, que é um país importantíssimo, tem poder militar, é a principal força de enfrentamento a Israel e acabou de entrar nos BRICS, no bloco que reúne Rússia, China e também o Brasil. Importante ficar de olho no que acontece lá, pelos desdobramentos e por toda a atenção no Oriente Médio e naquela região do mundo. Vamos para mais uma semana em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estão na panela de pressão. Leite deu uma entrevista para um jornal de São Paulo dizendo assim, de fato recebi avisos de que haveria chuvas fortes, que a gente tinha problemas climáticos, mas as prioridades eram outras. A prioridade era o equilíbrio fiscal. Sabe aquela coisa? Cortar, cortar, cortar. Equilíbrio fiscal. Agora, quem é que vai pagar imposto para ter equilíbrio, governador? Essa visão neoliberal de planilha, tratando as pessoas só que nem número. Se não tem sociedade, não tem economia, não tem meio ambiente, não tem equilíbrio fiscal. Então ele fez uma confissão pública, o Eduardo Leite. A situação mais grave é na capital, onde voltou a chover forte e o prefeito Sebastião Melo foi omisso, de novo. Convocou as pessoas a voltarem, levar as crianças para as aulas, para as creches, para as escolas, a colocarem objetos que tinham sido atingidos na enchente nas calçadas para que a prefeitura retirasse. E no meio disso vem uma chuva fortíssima e alaga Porto Alegre de novo, sem que o prefeito avisasse ninguém, sem que desse um alerta. Crianças ficaram presas em escolas, pessoas ficaram presas em casas. Então um fracasso completo o prefeito, além de não ter dado manutenção nas casas de bomba, no muro e nas comportas, que poderiam ter protegido um pouco, sim, a região central de Porto Alegre. Há já um pedido de impeachment do prefeito protocolado por associação de moradores na Câmara Municipal. Mas se ele for afastado, assume o vice, que é um negacionista do clima. Então não resolve grande coisa. Os dois têm que ser afastados. Porto Alegre precisa virar a página desta gente que defende o Estado mínimo. Isso aí é o Estado mínimo. Caos completo, sem equipe, os funcionários públicos que restam trabalhando na base assim da solidariedade e do espírito de ajudar as pessoas, mas sem estrutura. Na panela de pressão, Eduardo Leite, principalmente o prefeito Sebastião Melo, com pedido de impeachment. Vai para a panela de pressão. Nosso cafezinho essa semana vai para 3 países europeus que decidiram, num pronunciamento conjunto, reconhecer a Palestina como um Estado independente, reconhecer oficialmente a Palestina. Espanha, Irlanda e Noruega tomaram esta decisão, que é super importante, porque aumenta o isolamento de Israel, que não quer o reconhecimento da Palestina. Vamos lembrar que a decisão da ONU, que lá nos anos 40 do século passado, criou o Estado de Israel, estabelecia também um Estado palestino, dividido em 2 partes, Cisjordânia, um pouquinho maior, e a faixa de Gaza. Israel foi tomando cada vez partes maiores, diminuindo o que seria esse Estado palestino, tomando territórios, fazendo ocupação, e na prática Israel quer eliminar qualquer vestígio de Palestina. Por isso, quando 3 países europeus, e a Europa é aliada dos Estados Unidos, tomam essa decisão, é realmente um fato super importante. O Benjamin Netanyahu sentiu, protestou, disse que vai retirar embaixadores desses países, mas a decisão está tomada. Isso acontece no mesmo momento em que um procurador do Tribunal Internacional de Haia pede a prisão de Netanyahu por crimes de guerra, crimes de contra a humanidade, por tudo que Israel está fazendo contra a população civil palestina. Mais de 35 mil mortos, na maioria crianças e mulheres, na faixa de Gaza. Para os brasileiros, tristeza esta semana. Michel Neisenbaum, um brasileiro que morava em Israel e tinha sido sequestrado pelo Hamas naquela ação que deu início a esta fase do conflito,
foi encontrado morto. Ele estava sequestrado, estava entre os reféns em mãos do Hamas. O governo brasileiro lamentou profundamente a morte e o conflito vai se prolongando sem que Israel dê nenhuma demonstração de que possa retirar as tropas da faixa de Gaza e reconhecer a Palestina e ter um processo de paz definitivo. Não, o que Netanyahu quer é exterminar, eliminar a Palestina. Então, o nosso cafezinho para esses países europeus que decidiram enfrentar, inclusive o lobby, a pressão dos Estados Unidos e de Israel e reconhecer. A Palestina é um Estado independente. O Brasil também já reconhece e dezenas de outros países pelo mundo. Um cafezinho para esses novos atores que chegam também reconhecendo a Palestina.